A cena se passa em uma noite de neve em uma cabana isolada. Dentro dela, vemos que um copo de vinho foi derramado no chão. É revelado que o vinho estava envenenado e foi consumido pelo nosso protagonista nesta história, um homem loiro de cabelos longos chamado Ian. Diante dele, está um homem majestoso que diz que, porque Ian é tão forte, ele misturou uma dose mais forte e que ele deveria estar morto em minutos. Ian olha para cima querendo saber por que esse cara o traiu assim. Ele diz que é porque nosso protagonista é muito forte, ele tem um poder que ninguém mais em todo o Império pode se comparar. Isso causou ansiedade nos cidadãos. Ian entende que inúmeras pessoas perderam seus meios de subsistência devido ao uso indevido da magia. O homem afirma que até ele mesmo tem tanto medo dos nossos protagonistas a ponto de enlouquecer. Ele pede desculpas a Ian, até se referindo a ele como um velho amigo e dizendo que nunca se perdoará por isso. Ele então se vira e sai da cabana, entrando na noite e deixando nossos protagonistas para trás. Ian permanece de joelhos, morrendo lentamente por veneno, enquanto a cabana começa a pegar fogo. É revelado que ele tem um truque na manga. Ele lentamente retira uma adaga de sua camisa enquanto lamenta tudo o que fez em sua vida passada. Pesquisou muito e encontrou uma adaga com magia do tempo incorporada nela. Se ele se esfaquear com a adaga antes que o veneno alcance seu coração, ele terá uma segunda chance na vida. Ele faz exatamente isso, afundando-a em seu peito, impulsionado pela raiva da traição que acabou de sofrer. O chão ao seu redor brilha de azul na forma de um círculo em um triângulo, e vozes estranhas entoam em uma língua desconhecida. Esta é a sua chance de voltar a como as coisas eram antes de sua vida e todos os seus erros passarem diante de seus olhos. A morte de sua mãe, seu encontro com o imperador e, finalmente, um bando de corvos no campo de batalha bicando os corpos que jazem no chão sob seus pés. Na próxima coisa que ele sabe, ele está em seu corpo de criança e não parece haver feridas ou lesões em seu corpo. Uma mulher chama pelo seu nome e ele se vira para ver sua mãe. Ela tem cabelos longos e loiros e está vestindo um espartilho. Ian está em choque. Sua mãe, que havia falecido, está viva novamente, e parece que ele teve sucesso em viajar de volta no tempo. Ele se vira para olhar a cena ao seu redor. Há uma tenda branca com uma bandeira branca. Fora da tenda, há um grupo de crianças alinhadas para serem avaliadas em suas habilidades. As pessoas que estão realizando essas avaliações são os cavaleiros espirituais, que decidem se eles passam ou não. Funcionou. Ian não é mais um homem morrendo em seus últimos momentos de arrependimento, mas uma criança novamente, pronto para fazer as coisas de forma diferente desta vez. Os magos são o alicerce do império desta nação, e, a fim de serem treinados, todas as crianças têm que fazer a avaliação da reação mono quando completam 12 anos. A primeira parte é o cérebro de mana, que é responsável pela manifestação da magia, e a segunda parte é o coração de mana, que controla e gera magia. Aqueles que têm ambos esses talentos são admitidos na Academia de Magia, após a formatura, são tratados como nobres. Ian voltou 30 anos no tempo, o que é mais do que ele esperava. Ele passou muito tempo pesquisando a adaga que usou e teve a sorte de tê-la consigo no momento de sua morte. A razão pela qual ele estava tão interessado em voltar no tempo era porque ele queria limpar as mãos do sangue com o qual estavam manchadas. Ele matou inúmeras pessoas em sua vida anterior, sendo leal ao imperador, seu amigo mais próximo chamado Rainar. Mas acabou que o imperador estava apenas usando-o e o descartou como lixo no final. Ian não vai permitir que sua vida termine tão sem sentido como da última vez. Ele se diz que desta vez as coisas serão diferentes. Ele deixa sua mãe e começa a se dirigir aos cavaleiros espirituais. Ele se aproxima de um dos guardas e se apresenta como Ian Page, da vila de Madrian. O guarda sorri e reconhece nosso protagonista como filho de Vanessa. Ele permite que ele entre na tenda, mas pede que ele não faça muitas perguntas ao mago dentro da tenda. Dentro da tenda, vemos o mago. Ele tem cabelos pretos longos em um rabo de cavalo. Ele diz a Ian para baixar um pouco a cabeça, pois vai usar o mana para estimular seu cérebro. Ian faz o que ele diz e se sente um pouco tonto por um momento, mas é apenas temporário. O mago sorri. Ele descobriu o cérebro de mana e o coração de mana dentro de Ian e diz que sua vida vai mudar para melhor a partir de agora. Ian não parece feliz com essa informação, provavelmente porque já estava esperando por isso. Ele se diz que não é o suficiente para ele apenas entrar na academia.
Ele começa a mostrar suas habilidades, criando uma bola de fogo em uma mão e manipulando água na outra, lançando 2 feitiços de uma vez. Ele diz ao mago que foi capaz de fazer isso aleatoriamente um dia. O mago não acredita e pergunta se alguém não o ensinou. Quando Yan diz que não, o mago fica sério e se inclina para a frente, pedindo a Yan que fale a verdade. Ele é capaz de usar magia de interrogatório que pode determinar se uma pessoa está mentindo ou não, analisando a reação do corpo. Ele diz a Yan para não mentir, caso contrário, será considerado um traidor do Império e sua família pode até ser executada. Yan não fica perturbado e mantém o que disse, ele aprendeu a fazer isso sem ser ensinado. O mago fica impressionado. Sua magia de interrogatório não detecta mentiras, e ele se pergunta quem é esse garoto. Eles são interrompidos pelos gritos da mãe de Yan, e ele olha para fora da tenda para ver o que está acontecendo. Vanessa está sendo importunada pelo guarda que estava do lado de fora da tenda, segurando-a com força. Ele diz que ela é viúva há 7 anos e não deveria fazer doce com a idade dela. O mago e Yan saem da tenda exigindo saber qual é o alvoroço. O guarda fica assustado e diz que não é nada, que apenas um cozinheiro humilde estava causando problemas. Isso deixa Yan furioso. Como esse imbecil ousa chamar sua mãe de humilde? Parece que ele está prestes a fazer algo. No entanto, ele é detido pelo mago, que diz ao guarda que, como Yan possui o poder do mana, ele e sua família agora são iguais a nobres, e insultar nobres é um crime que pode levar à execução. O guarda canalha cai no chão, implorando por misericórdia e para que o deixem viver. Em seguida, ele se vira para Vanessa e faz o mesmo, pedindo desculpas pelas palavras que disse e pedindo perdão. Yan se aproxima do guarda e diz a ele para ouvir com atenção. Yan diz que sabe de todas as coisas nojentas que o guarda disse e fez na frente de sua mãe. Ele ameaça o guarda, dizendo que ele também deveria avisar todos os seus amigos canalhas, que, se algum deles fizer algo assim novamente, ele terá suas cabeças. O guarda, nervosamente, diz que entende, com o suor escorrendo pelo rosto. Ele realmente está com medo de um garoto de 12 anos. Após tudo isso, Yan agradece ao mago por ajudá-lo naquele momento. O mago diz que foi nada e que é seu trabalho proteger os colegas magos, afinal. Ele faz um gesto para o homem ao seu lado, cujo nome é Lord Aron. Ele vai cuidar de nosso protagonista e Vanessa por enquanto as coisas são arranjadas. Baron tem um bigode nos lábios e uma capa branca nas costas. Ele diz a Yan que vai levá-los a uma estalagem onde a Ordem Noturna está atualmente hospedada. Eles podem viver lá temporariamente. Yan segura a mão de sua mãe, concordando em ir com Aron e começar a próxima fase de sua nova vida. O mago observa-os sair e sorri para si mesmo. Ele está impressionado que alguém seja tão inteligente e capaz sendo tão jovem. Ele está tão impressionado que parece que ele vai ter que relatar isso à família imperial. Naquela noite, o céu está escuro e a cidade está quieta. O guarda de antes caminha pela rua, bêbado de raiva e furioso por ter sido forçado a se ajoelhar por alguma criança da cozinha humilde. Ele diz a si mesmo que, em um futuro próximo, vai se vingar fazendo coisas impróprias com Vanessa enquanto Yan assiste. Uma figura encapuzada pode ser vista atrás dele. A figura encapuzada usa magia de paralisia no guarda bêbado e ele fica congelado no lugar em uma ponte. A figura encapuzada é Yan, que ouviu o que o cara disse sobre sua mãe e não está feliz. Ele remove o capuz de sua cabeça e começa a fabricar uma história para explicar a morte do guarda, dizendo que ele foi humilhado e encontrou conforto na bebida. Ele então ficou tão bêbado que tropeçou no rio e se afogou. Enquanto o homem está paralisado, Yan o empurra para a água e o observa se afogar. Yan pensa por um tempo se é ou não correto deixá-lo morrer assim. Afinal, a razão pela qual ele voltou no tempo é para ser uma pessoa melhor desta vez. Olhando para o horizonte, ele percebe que nunca será capaz de lavar completamente o sangue de suas mãos, e o melhor que pode fazer é proteger as pessoas mais preciosas para ele, como sua mãe. Ele observa o corpo sem vida do guarda flutuar ao redor e isso lembra de como o imperador o deixou para morrer na cabana em sua vida passada. Yan rapidamente retorna para casa e começa a se sentir exausto. Usar aquele feitiço de paralisia esgotou seu mana. Ele diz a si mesmo que precisa crescer o mais rápido possível, enquanto se aproxima de sua mãe dormindo. Em sua vida anterior, ele recebeu reconhecimento como um mago de primeira classe depois de frequentar um ano na academia de magia. No entanto,
Mesmo se tornando um mago, sua mãe não conseguiu viver uma vida luxuosa e faleceu. Ian olha para sua mãe e diz que vai garantir que ela seja protegida desta vez para que possa viver mais tempo. A cena corta para um grande edifício majestoso. É a capital do Império do Rio Verde. No interior, está o Imperador do Rio Verde, cujo nome é Terry. Ele é loiro, com um bigode loiro e roupas elegantes. Ele está no meio de uma conversa com outro mago chamado Herbert, e os dois estão discutindo sobre nosso protagonista. Herbert explica que o mana é uma energia que flui e circula no sangue, e a partir do momento em que alguém possui um cérebro de mana e um coração de mana, eles são reconhecidos como um mago. No entanto, para usar esse mana adequadamente e lançar magia, a pessoa deve ser treinada. No entanto, nosso protagonista foi capaz de usar magia livremente sem treinamento. Ele compara nosso protagonista a alguém chamado Primeiro Mago. Este foi alguém que, há muito tempo, ensinou a si mesmo como usar o mana. Ele descobriu como manifestar magia sozinho e ficou conhecido como o Primeiro Mago. Terry ri, achando que não há como alguém estar vivo hoje em dia usando magia sem ir para uma academia. Herbert concorda que é suspeito e até mesmo ele acha difícil acreditar no que ouviu. Ele diz que vai confirmar com seus próprios olhos. O imperador pensa consigo mesmo por um momento, sabendo que, se for verdade, nossos protagonistas devem possuir uma habilidade perigosa. Ele chama o príncipe, que está do lado de fora e ouviu tudo. Entra o príncipe do Rio Verde, cujo nome é Hayden, e ele pergunta ao pai por que o chamou. Terry diz que, como faz 5 anos desde que o príncipe deixou o castelo, ele deveria sair um pouco. Terry diz a seu filho que vai dar a ele 300 soldados e 3 magos, e ele deve ir e buscar um garoto chamado Ian Page. Por um momento, ele hesita, achando tolo confiar algo tão importante a seu filho. No entanto, Hyde insiste, dizendo que pode ser confiável e completará a missão. O imperador concorda e diz a ele para ir e começar a se preparar imediatamente. A jornada para Magrian é longa. Herbert, que ainda está na sala, brinca dizendo que ele também deveria se preparar, já que será difícil encontrar 3 magos que realmente queiram sair. Assim que ele sai da sala, seu rosto fica sério. Seu assistente ao lado dele pergunta se ele vai voltar para a torre para encontrar os magos, mas Herbert diz que não. Ele começa a andar com os olhos focados, dizendo que há um lugar para onde ele precisa ir primeiro. A cena volta para o lugar onde nosso protagonista está hospedado. Ele olha pela janela como se estivesse esperando alguém. Ele sabe que a família imperial deve estar chegando para buscá-lo em breve, e as coisas estão indo como planejado. Ian sabe que o mago deve ter ficado impressionado com suas habilidades e imediatamente relatou aos superiores. Assim que o imperador atual descobrisse, ele enviaria o príncipe com um monte de soldados. Ele suspeita que Herbert provavelmente virá também. Herbert é o mestre da Torre de Marfim, e mais cedo ou mais tarde haverá uma guerra interna entre o Castelo Imperial e a Torre de Marfim. Ian sabe disso por sua vida passada. Ele não sabe de que lado vai ajudar, apenas que não quer ser explorado por ninguém desta vez. Seus pensamentos são interrompidos pela Ordem Imperial, que chegou muito mais cedo do que ele esperava. Do lado de fora, ele é cumprimentado pelo mago de antes, que está segurando uma orbe mágica. Ele diz que o imperador emitiu uma ordem imperial. Ian segue os costumes e se ajoelha enquanto coloca o punho sobre o peito. Uma mensagem do imperador aparece a partir do orbe mágico, e o mago começa a lê-la em voz alta. Ela afirma que o imperador ouviu falar das habilidades excepcionais que Ian Page demonstrou, e como ele recebeu reconhecimento como mago neste império, seu nome será registrado no registro das Torres de Marfim. O imperador também convida Ian a visitá-lo no Castelo Imperial e está enviando seu filho mais velho para acompanhá-lo até lá. Assim que a mensagem é lida, Ian se levanta. Imediatamente, ele é cumprimentado por um cavaleiro chamado Arnold, que informa aos nossos protagonistas que ele e seu colega cavaleiro foram designados à honra de servi-lo e o acompanharão até o castelo do Lorde. Enquanto aguardam a chegada do príncipe, o Lorde do território de Magrian, Marcos, os aguarda. Ele tem uma barba cheia e um casaco de pele. Ele olha para seus filhos e lhes diz para serem cuidadosos com suas palavras. Embora ele seja jovem, ele ainda é um mago, e o imperador está interessado nele. Marcos se estende com os braços abertos para nosso protagonista, dando-lhe as boas-vindas ao seu castelo. Ian passa as próximas semanas no castelo.
Ele se torna um assunto quente e até as empregadas começam a falar sobre ele. Elas estão impressionadas que alguém tão jovem seja capaz de criar bolas de fogo com as mãos nuas. Vemos Ian no campo de treinamento, onde ele tem passado a maior parte do seu tempo. Ele pratica sua magia levantando a mão e convocando uma nova de gelo. Parece que ele conseguiu uma nova aparência, também. Sua nova de gelo funcionou, e agora há gelo e neve ao seu redor. No entanto, Ian não está feliz e acha que isso não é bom o suficiente. Se estivesse em seu outro corpo, ele seria capaz de congelar todo o castelo e não apenas o campo de treinamento. Seus poderes são limitados, e ele precisa de algo para compensar sua falta de mana. Alguém interrompe seu treinamento, correndo até ele, todo sem fôlego, como se algo estivesse errado. O homem tem um monóculo e cabelos grisalhos. Ele pede ajuda de Ian, dizendo que o Lord Marcus desapareceu. Ele ainda não retornou depois de sair para caçar goblins ontem. Seu filho e todos os cavaleiros que foram com ele também não retornaram. Ian tenta lembrar de sua vida anterior para descobrir onde eles poderiam estar, mas não tem certeza. Ele sabe que ainda não é hora deles morrerem. O Lord Marcus morreu em uma data posterior, quando foi assassinado por um império inimigo, pouco antes de uma grande guerra. Seu filho abandonaria o território de Magrian após a morte de seu pai para escapar da guerra, e mais tarde seria decapitado por seus crimes. Cada território neste império tem seu próprio mago designado. Ian diz ao homem para procurar ajuda com o mago local, mas o velho informa Ian que o mago que estava estacionado aqui foi designado para outras missões e não está atualmente no território de Magrian. Eles estão sozinhos. Ian fica chocado, pois é raro que um mago deixe seu território designado. Ele se pergunta se isso está relacionado a ele e se ele alterou a linha do tempo fazendo algo. Por exemplo, o mago pode estar fora dando informações sobre nosso protagonista para Herbert, o mestre da torre. Isso pode ser perigoso. A arma mais poderosa de Ian agora é sua habilidade de saber o que vai acontecer no futuro. Se a linha do tempo for comprometida, ele perderá essa arma. Ian olha para o velho e diz que vai ajudá-los a procurar o Lord Marcus, sabendo que, se o Lord morrer, isso criará mudanças drásticas na linha do tempo. Ele imediatamente se prepara para sair e coloca seu manto. No entanto, alguém chama seu nome. É sua mãe, que ouviu o que está acontecendo e está preocupada que seja muito perigoso. Afinal, Ian ainda é uma criança. Ian diz à mãe para não se preocupar. Ele pode ser uma criança, mas agora também é um mago, e estará de volta antes que ela perceba. A filha do Lord Marcus também se aproxima de nosso protagonista. Ela implora a ele que traga de volta sua mãe e seu pai, dizendo que fará qualquer coisa por ele se ele for bem-sucedido, seja dinheiro, terra ou criados, ela fará acontecer. Ele nota um anel específico em seu dedo e diz que os trará de volta, mas pede emprestado seu anel, pois pode sentir mana nele. Ele diz que isso ajudará a encontrá-los, e a filha concorda, entregando o anel a Ian. Ian coloca o anel em seu dedo e não pode acreditar. Ele se parece exatamente com o que ele viu em sua vida anterior. É conhecido como o Anel de Magrian, um artefato de baixo grau que aumenta a mana da pessoa que o usa. Parece que o Lorde o passou para sua filha. Ela diz a Ian que quer o anel de volta, pois ele é importante para ela. Com o anel agora em seu dedo, Ian reúne um grupo de cavaleiros e parte em busca do Lorde desaparecido. O Anel de Magrian compensará sua falta de mana até certo ponto. Os cavaleiros levam nosso protagonista até onde rastrearam Marcus. Há um monte de corpos de goblins no chão, mas não há humanos à vista. Os cavaleiros suspeitam que um monstro os pegou de surpresa. Ian coça o queixo, eles devem ter sido emboscados por centenas de goblins, e ele precisa encontrá-los antes que seja tarde demais. Ele começa a usar sua magia para invocar um lobo, mas algo bloqueia sua magia, deixando os cavaleiros surpresos. Após o feitiço ser lançado, surge um lobo pequeno e fofo, com corpo peludo e rabo balançando. Em sua vida anterior, um lobo enorme apareceu, mas ele supõe que ainda não seja forte o suficiente para invocar um de tamanho real. Ele aponta para o sangue no chão e pede ao lobo que pegue o cheiro e o siga. O lobo obedece, cheirando o chão e liderando o caminho. A cena muda para o Lord Marcus, que ainda está vivo e matando goblins verdes e feios, com línguas compridas, narizes pontudos, pele verde e olhos vermelhos.
Marcos e seu grupo estão cercados, e os inimigos estão vindo de todos os lados. Se isso continuar, todos serão aniquilados. Marcos se vira para seu filho e diz a ele para escapar para o castelo enquanto ele distrai os monstros. Enquanto os dois estão conversando, um goblin começa a se aproximar por trás com um porrete na mão. O filho chama por Marcos no último segundo, mas é tarde demais. O goblin já está alto no ar e prestes a golpear a cabeça do Lorde, que está de costas para ele. De repente, um flash de gelo aparece e todos os inimigos ficam congelados no lugar. A paisagem verde se transforma em um cenário ártico, e todos se perguntam o que acabou de acontecer. O gelo veio de Ian, que chegou no último segundo para salvar o dia. Ela explica que Ian salvou todos, e o Lorde seu filho tem dormido por 2 dias seguidos. O velho homem de antes entra na sala e fica feliz em ver que Marcos está acordado. Ele parece ser um mordomo e seu nome é Ogier. Ele explica que 12 soldados não conseguiram voltar, e Marcos fica chateado com essa notícia. Ele pergunta onde Ian está agora, pois gostaria de encontrá-lo. Ogier sai imediatamente, correndo para os campos de treinamento, onde encontra nosso protagonista. Ele diz que o Lorde acordou e gostaria de se encontrar com ele na sala de recepção. Aparentemente, há muito o que conversar. Ian parece um pouco confuso sobre o que ele poderia possivelmente querer, mas segue Ogier para dentro. Lá, encontra Marcos e seu filho, cujo nome é Lobi. Eles agradecem a Ian do fundo de seus corações por tê-los salvado. O Lorde diz que ele protegeu tanto os líderes atuais quanto futuros de Magrian. Além disso, ele também protegeu o território derrotando os goblins, e ele não se sentiria bem se não o recompensasse por isso. Ele faz um gesto para uma caixa em uma mesa próxima e a entrega a Ian como recompensa. Ian a abre e encontra o anel de Magrian que ele havia pego emprestado dentro. Marcos ouviu dizer que Ian sentiu a mana nele anteriormente e pensou que era apenas um antigo tesouro de família. Ele pergunta que tipo de poder ele possui. Ian explica que é apenas um anel que dá ao usuário o poder de aumentar sua mana, e que isso ajudou muito a derrotar os goblins. O Lorde diz que ele pode ficar com o anel e deve considerá-lo como um sinal de promessa de que, a partir de agora, a família Magrian o servirá para sempre como um convidado eternamente honrado. Ian é sempre bem-vindo a visitar, e eles sempre estarão ao seu lado sempre que ele precisar de ajuda. Marcos e Lobi abaixam a cabeça, dizendo que este compromisso durará por gerações futuras e continuará por 1000 anos. Ian está agradecido e pergunta ao Lorde se há um alquimista neste território que seja habilidoso na fabricação de elixires. Marcos o informa que há um alquimista chamado Ledil em um lugar chamado Royd Village. Ele era originalmente da capital, mas se mudou mais ao norte devido a uma erva medicinal rara. Ian já ouvirá falar desse nome em sua vida anterior. Ele sabe que precisa conseguir alguns elixires que possam ajudar a compensar seus baixos níveis de mana. Ele parte com um pequeno grupo de cavaleiros para encontrar esta Royd Village que o Lorde mencionou. Quando eles chegam lá, ficam chocados com o que veem. Um dos cavaleiros aponta para a vila. Ela está completamente em chamas e está queimando completamente. Algo ruim está claramente acontecendo dentro da vila. Vemos um bandido com um tapa-olho e um machado ensanguentado sobre o ombro. Ele diz aos seus homens para pegarem as crianças para que possam se mover rapidamente para o próximo local. Eles pegam um menino que chuta e grita, implorando para não ser separado de sua família. O nome do menino é Douglas, e seu pai grita desesperadamente, pedindo aos homens que parem. No entanto, o homem com o tapa-olho aparece atrás dele e o derruba com um chute nas costas. Ele mantém o pé nas costas do pai para que ele não possa se mover. Douglas continua a lutar, fazendo o melhor para se livrar do domínio do vilão, mas é inútil. O homem com o tapa-olho tira uma faca, dizendo que vai matar o pai de Douglas para puni-lo por resistir. Ele se prepara para balançar a faca. De repente, um pedaço de gelo aparece, aparentemente do nada, atingindo o vilão nas costas e derrubando o Douglas só pode assistir, ainda preso nas mãos de outro homem. Os vilões restantes olham, se perguntando o que acabou de acontecer. Pedaços de gelo começam a cair do céu como se tivessem sido enviados por Deus. Os homens fogem em pânico, não querendo morrer como seu líder. É revelado que esse gelo veio de nosso protagonista, que está empoleirado na beira de um penhasco próximo, observando a situação. Parece que seu novo anel realmente ajuda e aumentou muito sua mana. Ele olha para o anel,
imaginando se ele permite que sua capacidade de mana alcance a de um mago de terceira classe. Ele desce para se juntar às pessoas na vila que estão lamentando pelos cidadãos mortos no ataque dos bandidos. Felizmente, nenhum dos cavaleiros ficou ferido. Ian quer saber se o alquimista que vieram procurar, chamado Ledil, conseguiu sobreviver. Ele ouve alguém chamando ao longe o nome do alquimista e imediatamente se vira para ver quem é. É Douglas, e parece que seu pai é o alquimista que nosso protagonista veio buscar, mas ele está em péssimas condições. Ian passa por Douglas para conseguir ver melhor Ledil. Ele percebe que ele está com a pele pálida e fios de cabelo branco, e ele pode dizer que isso é envenenamento por mana. O envenenamento por mana é uma doença também conhecida como a maldição de Deus. Se alguém que possui um cérebro de mana e não um coração de mana for injetado com mais mana do que seu corpo pode suportar, o excesso de mana estimulará o cérebro e causará grande dor continuamente pelo resto de sua vida. Ian sabe que é impossível para Ledil injetar mana em si mesmo, então isso deve ter sido obra de um mago com mais intenções. Ele levanta a mão até a testa do alquimista e tenta aliviar um pouco a dor. Funciona. Ian se prepara para partir, vendo que não há mais nada que possa fazer. No entanto, o garoto Douglas agarra Ian e pergunta o que ele acabou de fazer e se seu pai ficará bem. Infelizmente, Ian explica que sua maldição não pode ser curada e ele só proporcionou um alívio temporário. Eventualmente, ele voltará a sentir dor novamente e enfrentará uma decisão difícil: encontrar um mago para aliviar sua dor pelo resto de sua vida ou morrer. Douglas parece desolado e diz que precisa encontrar rapidamente uma flor especial para fazer um remédio para seu pai. Ele diz que essa flor pode ajudar a neutralizar o mana em seu corpo. Ele passa por Ian e se apressa para consegui-la. Neste momento, Ian se lembra de onde ouviu o nome Douglas antes. Em sua vida passada, Douglas foi um dos alquimistas mais destacados de todo o Império. Embora tenha tido uma infância difícil, ele era um gênio e eventualmente se tornou o ajudante mais próximo do Imperador. No entanto, ele tinha um ódio profundo pelos magos depois que seu pai foi envenenado por um deles e pode até mesmo ter sido o alquimista que ajudou a envenenar Ian em sua vida passada. Depois de perceber isso, Ian se vira e alcança Douglas. Ele o segura e diz que ele não pode entrar na floresta sozinho, pois ainda pode haver bandidos lá fora. Douglas discorda, dizendo que, se ele não conseguir essa flor, seu pai morrerá. Uma lágrima escorre por sua bochecha ao ver que não vai parar. Ian usa sua magia para fazer com que a criança durma. Após alguns segundos, ele está desacordado e desmaia no ombro de Ian. Ian leva a criança para um local discreto atrás de algumas moitas e a coloca deitada, pensando no que vai fazer. Ele olha para o menino pensando que deveria matá-lo agora. Dessa forma, o veneno nunca será feito no futuro. Ele se recompõe rapidamente. A linha do tempo pode ficar prejudicada se ele agir muito precipitadamente. Douglas possui o talento para se tornar o melhor alquimista da história do Império e nosso protagonista pode até mesmo convencê-lo a se juntar ao seu lado. No entanto, mesmo que ele faça isso, ainda não há garantia de que ele não o trairá no futuro. Os pensamentos de Ian são interrompidos por um dos cavaleiros que se aproxima para verificar se ele está bem. Ele nota Douglas no chão e fica confuso. Ian diz que apenas o fez dormir porque ele estava prestes a fazer algo imprudente enquanto ainda havia bandidos por perto. Ian diz ao guarda que ele pode carregá-lo de volta para a vila agora. Então, ele começa a se afastar para a floresta. Quando o cavaleiro pergunta para onde ele está indo, Ian diz que há algo que ele precisa fazer sozinho. A cena corta para a noite na vila, onde Ledil se aproxima de Douglas, que agora está acordado e deitado em sua cama. Ledil ouviu de um cavaleiro que ele tentou fazer algo estúpido mais cedo. Douglas explica que só queria encontrar uma flor que pudesse ajudar. Ledil balança a cabeça, dizendo a seu filho que foi imprudente tentar algo assim quando ainda havia bandidos rondando a vila. Douglas fica com raiva, levanta da cama e pergunta o que mais ele deve fazer. Os dois têm procurado por essa flor especial por mais de 1 ano sem sucesso. Se eles não a encontrarem, Lydia vai morrer. Douglas começa a chorar, se perguntando se essa flor realmente existe. De repente, uma voz chama por eles do lado de fora. Eles se viram ao mesmo tempo, perguntando quem está lá. É um homem encapuzado que diz ter ouvido que eles estavam procurando por uma flor conhecida como Flor do Rena. O homem entra no prédio e tira o capuz. É o nosso protagonista,
que pede desculpas por incomodá-los. Ele se apresenta e coloca um objeto na mesa. Letil fica sem palavras quando percebe exatamente o que é. A flor do Rena, que foi encapsulada no gelo. Ian deve tê-la encontrado na floresta antes. Ian diz que vai dar a eles a flor se responderem a uma pergunta primeiro. Ele quer saber como eles souberam sobre uma flor como essa, cujos efeitos são desconhecidos para os outros. Letil relutantemente revela que leu sobre isso em um livro que foi passado por seu pai. Parece difícil de acreditar, no entanto, ele pega o livro e vira para uma página específica, começando a ler. A flor do Rena é uma planta que pode neutralizar mana e só pode ser encontrada nas terras do norte. Tem 12 pétalas de cor roxa profunda e suas folhas e caule são venenosos. Se você arrancá-la diretamente de suas raízes, ela murchará imediatamente, então coletá-la e cultivá-la é quase impossível. Letil explica que seu pai também pesquisou alquimia e é um negócio de família. Ian assume que isso significa que ele conhece o outro uso desta flor, que é ser um veneno mortal para magos que possuem tanto um coração de mana quanto um cérebro de mana. Letil insiste que sua família nunca produziria elixires que pudessem ser usados para prejudicar as pessoas e ele nunca envenenaria nenhum mago. Ele até jura por toda a honra de sua família. Ian olha para Douglas do outro lado da sala. Ele parece um pouco nervoso com o assunto da conversa. Ian pega a flor e começa a derreter o gelo. Ele agradece aos alquimistas por responderem à sua pergunta, mas também pede desculpas a eles. Assim que o gelo derrete, a flor murcha e Ian revela que não foi capaz de colhê-la adequadamente e só conseguiu preservar sua forma congelando-a. Letil se sente desapontado e traído. Ele quer saber que tipo de piada doentia foi aquela. Nosso protagonista trouxe a flor apenas para provar que pode realmente encontrá-la. Ele propõe um acordo ao alquimista, dizendo que continuará a aliviar sua dor usando magia enquanto procura uma maneira de colher a flor. No entanto, em troca, Lydia deve segui-lo para a capital, onde Ian quer que ele produza elixires especiais que podem ajudar sua falta de mana e também faça remédios para sua mãe quando ela ficar doente no futuro. Letil está confuso e pergunta por que ele não pode simplesmente pedir a outra pessoa para fazer isso, já que ele nem é tão bom alquimista. Ian insiste que precisa de alguém que fique ao seu lado e produza elixires personalizados. Ele diz ao alquimista para pensar um pouco sobre isso e considerar sua família também, já que Douglas estava prestes a arriscar sua vida apenas para encontrar a flor, e ele não quer que isso aconteça de novo. Letil vai para o lado com seu filho para discutir as coisas, e nosso protagonista os observa atentamente, pensando no que aconteceu em sua vida anterior. Naquele momento, Letil morreu por causa de um mago malvado, e Douglas foi capturado por bandidos, o que o levou a conhecer o Imperador Rainar, a odiar magos, e eventualmente, criar o veneno que matou nosso protagonista. Ian os observa atentamente, dizendo a si mesmo que não permitirá que nada disso aconteça desta vez e que vai garantir que ambos levem boas vidas. A manhã seguinte chega, e Ian está se preparando para retornar à capital. Um dos cavaleiros se aproxima dele e diz que todas as preparações estão prontas e que eles podem partir agora. Ian fica desapontado, pois ainda não obteve uma resposta do alquimista e assume que isso deve significar um não. Quando está prestes a sair, a porta se abre e Letil e Douglas saem. Eles tomaram uma decisão e vão aceitar a proposta, já que não tem outras opções. Douglas olha para Ian e pergunta se ele realmente será capaz de curar seu pai da maldição. Ian sorri e diz que promete que cumprirá a promessa. Isso deixa Douglas feliz, e ele diz que vai chamar nosso protagonista de chefe a partir de agora. Ian acha isso um pouco estranho, mas permite. Ele acha estranho ver Douglas tão alegre, já que o conhecia como uma pessoa sempre mal-humorada. Um dos cavaleiros diz que eles devem voltar imediatamente para o castelo do Lorde, pois acabaram de receber a notícia de que o príncipe Hyde cruzou o rio Gamas e chegará em breve. Ian fica surpreso ao ouvir que eles estão lá tão rapidamente que só entraram em contato agora. Ele diz ao cavaleiro que precisará pegar emprestado seu cavalo se ele pretende chegar a tempo. Ele se aproxima do poderoso Cid e usa sua magia para domá-lo, pedindo que o leve de volta ao castelo o mais rápido possível. O cavalo se abaixa ao chão, permitindo que Ian suba na sela. Uma vez em seu dorso, ele se volta para o alquimista e os outros, dizendo para eles não se preocuparem e que ele vai adiante. Ele se prepara para partir em direção ao castelo.
Cortamos para o príncipe, que está viajando em uma carruagem branca cercada por soldados. Dentro da carruagem, o príncipe Hyde parece estar pensando profundamente em algo. Ele se lembra de uma conversa que teve com seu pai antes de partir. Seu pai lhe disse que um dos outros príncipes começou a se aproximar do mestre da torre, Herbert, que tem muita influência sobre com quem ele se alinha, e isso é muito importante. Ele diz que, atualmente, Herbert está mais inclinado a apoiar o quinto príncipe, Rhaenyra, para assumir o trono, em vez de Hyde. O imperador diz a Hyde que, se ele não quiser perder sua posição para o irmão, ele melhor não estragar tudo. Eles precisam que ele faça o possível para conquistar Ian ao seu lado. Hyde se lembra dessa conversa na carruagem, o que o deixa estressado. Ele está irritado porque os magos da Torre de Marfim não apoiam sua reivindicação ao trono e, em vez disso, querem que seu irmão Rhaenyra ocupe seu lugar. Ele pensa em como vai agir quando finalmente se tornar imperador, dizendo a si mesmo que vai se livrar de todos esses magos irritantes de todas as torres, junto com o mestre da torre Herbert. Também é revelado que o príncipe Hyde não avisou o Lord Marcos de sua chegada até 2 dias antes, de propósito. Ele sorri consigo mesmo, imaginando como o grande Lord Magriano vai se preparar para sua chegada com apenas 2 dias de aviso prévio. Este príncipe parece ser uma pessoa terrível, para ser sincero. No castelo do Lord Marcos, há uma grande correria e pânico. Marcos dá ordens às suas criadas, dizendo-lhes para garantir que não haja nenhum grão de poeira em lugar algum. Precisa estar perfeito para o príncipe. Ele não tinha ideia de que chegariam tão cedo e teve pouco tempo para se preparar. O mordomo Ogier se aproxima, informando que a maioria de sua comitiva já chegou e que o príncipe não deve estar longe. No entanto, eles ainda não conseguiram localizar nossos protagonistas, e parece que ele não vai conseguir chegar a tempo. Marcos segura a cabeça, sabendo que terá que receber o príncipe sem Ian, que é a razão pela qual ele está vindo. Não demora muito para a carruagem de Hyde chegar, puxada por numerosos cavalos e cavaleiros. Ele desce como se estivesse prestes a andar no tapete vermelho, com uma longa capa branca e uma jaqueta azul. Marcos ainda parece nervoso, sabendo que nosso protagonista não está em lugar nenhum à vista. Felizmente, o cavalo aparece no último segundo com Ian deitado em suas costas, como se estivesse dormindo. Ele levanta a cabeça pedindo desculpas a todos por estar atrasado. Ian desce do cavalo e se adianta com Marcos para cumprimentar o príncipe. Hyde olha para ele, perguntando se ele é o jovem mago de quem todos falam. Ian apenas permanece em silêncio. Já faz um tempo desde que ele viu o rosto do príncipe Hyde, e ele tira um momento para absorver isso. Ele também reconhece alguns dos convidados que vieram com o príncipe, incluindo uma garota chamada Cecília, que era uma espiã de outro império em sua vida anterior. Todos entram no castelo, e mais tarde vemos Hyde bebendo vinho ao lado de um cavaleiro. Ele é o capitão da Segunda Ordem de Cavaleiros Imperiais e se chama Oliver. O príncipe Hyde está irritado e diz que odeia tudo aqui, exceto o vinho, e também não gosta de nosso protagonista. Oliver fica em silêncio, evitando dizer algo que possa irritar mais o príncipe. Em outro lugar do castelo, está Cecília, uma espiã do Império da Floresta Fria. Ela recebeu ordens para confirmar se os rumores sobre Ian são verdadeiros e, se forem, capturá-lo, juntamente com sua mãe, e levá-los de volta ao Império da Floresta Fria. Ela olha ao redor, mas não consegue encontrá-lo em lugar algum, então começa a vagar, tentando encontrá-lo. Ela o encontra do lado de fora, nos campos de treinamento. É o meio da noite, e Ian ainda está lá fora. Cecília sorri enquanto se aproxima dele e decide verificar se ele é realmente tão forte quanto dizem. Ela se prepara para um ataque mágico, optando por usar um ataque fraco e envia uma série de mísseis mágicos em direção a Ian. Ele reage rapidamente, levantando um escudo, e então se vira, perguntando por que ela cumprimentaria alguém dessa maneira. A mulher sorri, dizendo que estava apenas fazendo uma brincadeira com seu colega Júnior. Ian fica sério, porém, e aborda a mulher pelo nome completo, Cecília Coldulquer. Isso tira o sorriso do rosto dela, pois ela percebe que sua identidade foi descoberta. Ela pergunta a Ian como ele sabe seu nome. O rosto de Ian assume uma expressão sinistra. Claro que ele sabe o nome dela. Ele foi quem se livrou de todos os espiões Coldulquer que estavam escondidos no Império em sua vida anterior.
Lentamente, ele se aproxima dela enquanto menciona os nomes de todos os espiões que estão presentes. Cecília recua chocada, pensando que Ian está louco, e ela definitivamente não esperava que ele soubesse de tudo isso. Eventualmente, ela percebe que Ian é apenas uma criança, e ela é uma maga muito mais experiente. Ela sorri e se prepara para lançar um ataque de fogo, enviando uma cortina de chamas à sua frente, onde nosso protagonista estava. Ela diz que mesmo que ele soubesse que ela era uma espiã, foi tolice revelar que sabia. Ela assume que ele está morto até que um pé emerge das chamas. Ele está muito vivo, e a fumaça evapora de seu corpo. Ele começa a carregar um ataque mágico próprio. Cecília olha para o céu, seus olhos se arregalam, e ela se pergunta quem exatamente é esse garoto e por que ele é tão forte. A lua é bloqueada por um monte de cristais de gelo prestes a cair. Ian diz a Cecília que estava esperando que ela viesse encontrá-lo e estava esperando no campo de treinamento apenas para ela. Ele levanta a mão e lança os cristais de gelo para frente como balas. Cecília reage rapidamente e ergue um escudo, protegendo-se dos projéteis que a atingem com grande força. As coisas não parecem boas para ela, e o escudo começa a se romper quando enfrenta o poder dos ataques de Ian. Ian não para com o gelo, ele convoca uma enorme bola de fogo na palma da mão e a empurra na direção de sua inimiga. A bola de fogo é pelo menos 3 vezes o tamanho dele. Cecília só pode cerrar os dentes e esperar o melhor enquanto seu escudo lentamente se desfaz. Ela não consegue se mover enquanto ele está erguido, e alguns dos ataques conseguem rompê-lo, cortando seus braços e pernas. Ela percebe que não será capaz de manter isso por muito tempo. Quando a bola de fogo está prestes a atingi-la, ela solta seu escudo e tenta correr para fora do caminho antes de ser atingida. Ela desaba no chão e está apenas grata por estar viva. Seu corpo está coberto de feridas, e sua bochecha está cortada. Cecília pensa que o mana de Ian deve estar esgotado agora, e alguém com certeza vai chegar depois de ouvir a confusão, então ela deve ficar bem. Ian se aproxima lentamente e diz que vai expô-la para todos, dizendo que ela é uma espiã. Cecília sorri, sabendo que não há evidências para provar algo assim, e não há como as pessoas acreditarem em uma criança em vez dela. No entanto, Ian também sorri e diz que tem evidências sobre os espiões Colduquer que nem mesmo ela conhece. Não demora muito para o Capitão da Noite, Oliver, chegar junto com outros. Ele pergunta o que aconteceu, e as pessoas correm para verificar as lesões de Cecília, ajudando-a a se levantar do chão. Ian se manifesta, dizendo que foi ele quem causou todas essas lesões. Todos se voltam rapidamente para olhá-lo enquanto ele continua, inventando uma mentira de que viu Cecília conversando com alguém usando uma máscara e que, quando ela o viu, tentou matá-lo para silenciá-lo. Oliver acha difícil acreditar, mas Ian alega ter provas. Aparentemente, Cecília tem uma marca especial marcada em seu corpo que todos os espiões Colduquer têm. Ian exige que Cecília seja examinada para encontrar essa marca, o que causa uma agitação. 2 homens ficam na frente dela, dizendo que isso é inapropriado e afirmam que são todos magos enviados pela Torre de Marfim. No entanto, Oliver puxa sua espada, afirmando que o príncipe está hospedado ali e ele chegará ao fundo desse incidente para garantir que não o coloque em perigo. Ele faz um sinal para outros cavaleiros para investigar Cecília, e eles fazem conforme ele diz. Depois da busca, eles informam a Oliver que não encontraram nada em seu corpo que se parecesse com uma marca. O Capitão da Noite olha para nosso protagonista querendo saber se ele estava mentindo. Ian o assegura que não estava. Ele se aproxima de Cecília e coloca a mão em suas costas, lançando um feitiço de magia, e uma luz azul emana de seus dedos. Cecília parece preocupada e pergunta o que ele está fazendo. De repente, a marca de que ele estava falando aparece na parte de trás do pescoço dela. É um círculo com um triângulo no centro e símbolos estranhos. Cecília nem sabia que tinha isso, e Ian sorri para si mesmo. Colduquer são enviados para institutos de treinamento com uma marca gravada em seus corpos desde quando são bebês, mesmo eles próprios não sabem dessa informação. Ian descobriu isso em sua vida anterior após interrogar um administrador. Oliver e os outros ficam chocados, no entanto, eles não têm ideia do que a marca significa e nunca a viram antes. Com base na situação atual, Oliver acha melhor tratar primeiro das feridas de Cecília e depois interrogá-la.
Ele se vira para outros dois magos e diz para prepararem uma prisão de mana para impedi-la de escapar temporariamente. Então, ele se volta para Ian com uma expressão séria. As estrelas brilham no céu noturno atrás dele, e sua espada brilha em sua bainha. Se tudo o que Ian disse hoje se mostrar verdadeiro, então Oliver diz que terá que relatar imediatamente a sua majestade. E é exatamente o que ele faz. Ele se dirige diretamente ao príncipe Hyde e conta como nossos protagonistas conseguiram derrotar Cecília, uma maga de terceira classe. Hyde fica impressionado e não achava que a criança fosse tão forte. Ele pergunta a Oliver qual é a opinião dele sobre Ian. Oliver afirma que parece que os rumores sobre suas habilidades são verdadeiros. No entanto, a maneira como ele fala e se comporta é incomum para uma criança. O príncipe deseja conhecer e conversar com o garoto para descobrir por si mesmo. Não demora muito para Oliver trazer Ian para a sala. Ian inclina a cabeça e saúda o príncipe com respeito. Com base no que Hyde ouviu, nosso protagonista descobriu que um dos magos enviados pela Torre de Marfim era um espião de Coldwood. Como Ian expôs o espião e a derrotou em batalha, Hyde diz que ele contribuiu muito para o Império e gostaria de recompensá-lo. Ele quer saber se há algo específico que Ian deseja. Ian fica suspeito, pensando que o príncipe deve estar perguntando o que ele quer para descobrir o que ele está tramando. Dean olha para cima e diz que, se o príncipe concordar, gostaria de visitar o antigo local da Torre de Marfim no caminho para o Castelo Imperial. Hyde fica intrigado, se perguntando por que esse garoto quer visitar o antigo e abandonado local da Torre de Marfim como recompensa, já que não há nada para ver lá. Acaba concordando quando Ian diz que é um lugar do qual ele apenas ouviu falar e sempre quis visitar. Ian sorri triunfante para si mesmo, parece que ele conseguirá alcançar isso muito mais cedo do que pensava. No subsolo mais profundo do antigo local da Torre de Marfim, há um item conhecido como livro Língua do Dragão. A Língua do Dragão no livro desempenhou um papel crucial em sua pesquisa sobre magia do tempo em sua vida anterior. Este único livro contém os registros da essência da magia do tempo. Ele o encontrou alguns anos antes de morrer, mas só conseguiu entender uma parte muito pequena dele. Ele se pergunta o quanto conseguirá entender se estudar desde tenra idade. Não demora muito para a noite cair, e todos iniciam a jornada até o Castelo Imperial do Imperador. A mãe de Ian, Vanessa, está animada, já que esta é a primeira vez que viaja tão longe de Magrin. Letio, o alquimista, começa a flertar, dizendo que será o guia de Vanessa quando chegarem à capital. Mesmo que não pareça, ele viveu e trabalhou na capital por muito tempo. Vanessa cora, agradecendo ao alquimista por ser tão gentil, enquanto Ian permanece em silêncio, se perguntando o que esse cara está fazendo flertando com sua mãe. Eles são interrompidos pelo vice-capitão dos cavaleiros, chamado Paul, que tem olhos verdes e uma fita azul em volta do corpo. Ele diz que chegaram à sua parada no antigo local da Torre de Marfim e que vão ficar ali por 2 dias. Durante esse tempo, Ian pode explorar o local histórico sempre que desejar. Paul leva todos a uma vila próxima para providenciar as acomodações para os próximos dias. A vila parece tranquila e agradável, nada muito sofisticado e não há um lugar onde se esperaria que a realeza ficasse. Os plebeus cumprimentam o príncipe em sua chegada, dizendo que estão honrados com sua presença. Hyde agradece pela gentileza deles. Ian olha ao redor e fica surpreso ao ver o príncipe agindo tão bem com os plebeus. Quando o conheceu em sua vida anterior, sempre o cumprimentava com hostilidade, parecendo sombrio e lançando olhares sujos para ele. Isso acontecia porque nosso protagonista sempre estava ao lado de seu irmão, o príncipe Rhaenyra, que ele sabia que estava tentando assumir seu futuro cargo de imperador. No entanto, nesta vida, Hyde pode ser visto sorrindo brilhantemente, conversando com plebeus que não são nobres ou da realeza. Uma parte de Ian começa a entender por que o imperador atual gosta tanto dele. Uma voz chama o nome de Ian. É Douglas, que quer saber quando Ian planeja entrar na antiga Torre de Marfim, porque gostaria de acompanhá-lo. Os olhos de Ian, sabendo que provavelmente não será capaz de encontrar o livro no porão com Douglas ao seu lado, não conseguem se negar, e ele concorda. Os olhos de Douglas se arregalam, ele está super animado para entrar. Seus pais estão assistindo à distância e ficam felizes em ver que seus filhos estão se dando bem. Letio vira para Vanessa e pergunta se nosso protagonista sempre foi tão maduro. Ele não age como as outras crianças de 12 anos.
Vanessa revela que ele amadureceu cedo, lembrando-se muito de seu falecido marido. Ele é muito atencioso e considerado, mesmo que não diga isso. Vanessa consegue ver que ele está tentando preencher a ausência de seu pai na família. Seu pai não era um mago como ele, era apenas uma pessoa comum chamada Pran antes de Ian nascer. Um dia, ele saiu para trabalhar como de costume e, de repente, desapareceu. Ele deixou para trás várias coisas para eles que só receberam 5 anos após seu desaparecimento. Ainda olhando para seu filho, Vanessa começa a ter dificuldade para falar. Ela percebeu que recentemente Ian parece diferente. Eles se preparam para dormir, pois será um dia agitado amanhã. Em sua vida anterior, Ian viajava seguindo o vento e as estrelas. A Guerra Unificadora havia terminado, e ele havia deixado o lado da Torre de Marfim e do Imperador. Ele passava seus dias viajando sem um destino em mente. Foi assim que ele encontrou o antigo local da Torre de Marfim e o livro no porão. Ele se pergunta se foi uma pura coincidência ou se havia algo lá que estava chamando por ele. Aqui ele está, no mesmo lugar, mas em seu corpo de criança. Parece exatamente como era em sua vida anterior, 300 anos atrás. Uma guerra entre os magos da Torre de Marfim e os descendentes dos dragões aconteceu aqui. Os descendentes dos dragões eram conhecidos como dragoneiros. Seu esquadrão de gárgulas e magia negra poderosa eram fortes, e parecia que eles iriam derrotar o Império. Um mago habilidoso e o príncipe do Império na época, chamado Mitchell, lideraram a Torre de Marfim. Eles suprimiram ativamente os dragoneiros e aniquilaram as gárgulas, garantindo a paz dentro do Império. Após a guerra, Mitchell recusou-se a se tornar imperador e, em vez disso, tornou-se o mestre da Torre de Marfim. Ele construiu uma nova torre na capital atual, e esta antiga foi abandonada. Já faz muito tempo desde que alguém se importou em entrar neste lugar, e ele caiu em ruínas. Ian caminha entre os destroços em busca de um local específico que ele se lembra de sua vida anterior. Quando o encontra, acena com a mão, lançando magia para abrir uma passagem secreta. A passagem é escura e tem uma longa escadaria que desce. Ele a segue e, ao chegar ao fundo, usa sua magia novamente, desta vez para iluminar a sala que está escondida da luz solar. Diante dele está uma estátua de gárgula, com as asas abertas e dentes afiados. Ian ficou surpreso quando viu essa estátua de gárgula pela primeira vez, mas desta vez não será pego de surpresa. De repente, a gárgula ganha vida, seus olhos brilham de roxo, e ela solta um rugido ecoante. Ela salta para o ar em direção a Ian. Em sua primeira vida, ele não tinha ideia de que uma gárgula com a qual lutou há 300 anos teria ido extinta, estaria se escondendo aqui. As coisas são diferentes agora, porém, e ele usa sua magia para invocar uma bola de água e a lança no monstro de pedra, atingindo no peito. A gárgula é arremessada para trás e colide com uma parede próxima. Ela não está morta, porém, e se recupera. Em sua vida anterior, Ian conseguiu afastá-la com um único sopro, mas com suas habilidades atuais, ele terá que usar mais poder. A gárgula carrega novamente, ansiosa para causar dano ao nosso protagonista, que se prepara para seu próximo movimento. Gelo a envolve e fumaça sai de seu corpo depois de derrotada. Outra passagem secreta se abre à direita de Ian, exatamente como ele esperava. Ele pula no buraco, usando sua magia para evitar danos pela queda. Ele encontrou o que veio buscar. O livro fica sozinho em uma superfície próxima, com uma luz brilhando sobre ele. Ian chegou ao grande livro da língua do dragão mais cedo do que esperava. Ele não tem ideia de quem o colocou aqui, se foram os dragões ou o primeiro mago, não importa, pois agora é dele. Ele segura o livro em sua mão. Está escrito em língua do dragão, que é uma língua desconhecida que ele não conseguiu decifrar completamente em sua vida anterior. Se ele puder entendê-lo nesta vida, não haverá limite para seu poder. No entanto, Ian fica chocado quando abre o livro e descobre que todas as suas páginas estão vazias. Ele começa a folhear freneticamente, perguntando o que poderia ter acontecido. Ele percebe que as páginas provavelmente estão vazias porque ele já usou o livro em sua vida anterior, usando-o para voltar no tempo, provavelmente apagou tudo. Ele fecha o livro com desapontamento. Ainda se lembra de parte da magia que estava escrita no livro, no entanto, e tenta recitar algumas delas. Para sua surpresa, ele não consegue fazer sua voz sair. A língua do dragão não é uma língua que as pessoas simplesmente podem falar.
É uma língua enraizada na magia e requer magia forte para ser falada. Ian olha para baixo para o livro, pensativo. Isso significa que ele não será capaz de usar a magia do tempo neste livro novamente, o que significa que ele não pode voltar ao passado novamente. Ele pensou que seria capaz de continuar voltando e tentando de novo, mas não é o caso. A segunda vida que lhe foi dada de repente se tornou muito mais importante, e ele precisa levá-la a sério. Alguns dias se passam e ele completa sua jornada para a capital para encontrar o imperador. Ele olha pela janela de sua carruagem e a cena ao seu redor são prédios altos feitos de pedra e muitos cidadãos que parecem felizes. Ele olha para outra carruagem com a qual tem viajado e na parte de trás está uma gaiola. Dentro dessa gaiola está Cecília. Ian sabe que precisa garantir que ela não escape, caso contrário, ela voltará para o Império da Floresta Fria e contará a eles que ele sabe todos os segredos deles, o que causaria problemas para nossos protagonistas. A festa continua a cavalgar em direção à capital, seguindo em direção ao Castelo Imperial, até que são bloqueados. É Herbert, o mestre da torre, que está de pé nas portas ao lado de uma fileira de magos. Ele exige que parem. Oliver desce de seu cavalo e pergunta com que autoridade Herbert está bloqueando o caminho para o castelo. O mestre da torre explica que tem uma ordem direta afirmando que ele está encarregado de tudo relacionado à investigação de Cecília. Oliver fica desconfiado, imaginando como ele conseguiu obter uma ordem imperial para algo assim antes mesmo que ela chegasse à capital. Herbert coloca a mão no ombro do cavaleiro, dizendo que todas as rebeliões devem ser tratadas o mais rápido possível e que a Torre de Marfim lidará com este interrogatório. Oliver sabe que algo suspeito está acontecendo, mas não pode argumentar com uma ordem direta. Ele diz aos seus homens para entregar a criminosa Cecília ao mestre da torre. Ao ouvir a palavra criminosa, Herbert se vira seriamente, dizendo que ela ainda não foi considerada uma criminosa e, portanto, deve ser tratada como uma mágica comum. Ele pede a Oliver que seja cuidadoso com suas palavras ao se dirigir a ela. Os outros cavaleiros também não estão felizes com a situação. Eles trabalharam duro para capturar Cecília, e os magos da Torre de Marfim simplesmente a levarão embora. Ian olha para fora da carruagem com sua mãe, sem se importar com o fato de Cecília estar sendo levada embora. Alguém se aproxima de nosso protagonista, dizendo que eles precisam visitar mais um lugar antes de irem ao Palácio Imperial. Eles vão até lá e é uma grande mansão régia. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram da obra, não esqueça de deixar um like e comenta se vão querer a parte 2 e não esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo.